Eclesiastes capítulo 1. Nós vamos estudar nesta manhã do verso 1 ao verso de número 11. Uma senhora passou em alta velocidade pelo posto rodoviário. Um policial percebeu e resolveu ir atrás dela. Quando finalmente conseguiu pará-la, ele disse: olha, eu calculei uns 90 quando a senhora passou por mim. Ela deu uma risadinha meio debochada, encheu o peito e disse: errou feio, seu guarda. Eu acabei de fazer 81. Ninguém entendeu. Era para dar a ideia de vaidade. Mas não é sobre esse tipo de vaidade que trata Eclesiastes. O autor sagrado não está nem um pouco preocupado com a beleza física dos homens e mulheres. Ele está muito mais interessado em falar do valor da vida humana. Ele deseja discutir acerca da experiência de se viver bem, aqui e agora. E é por isso que o livro é tão intrigante e relevante para mim e para você. A propósito, você diria que vive bem segundo Deus? Você saberia me responder sobre o real valor ou real ganho da vida ou experiência humana? Nós vamos conversar sobre o assunto. E eu quero começar lendo com vocês o verso de número 3. Eclesiastes 1. Verso 3. O texto inspirado pelo Espírito registra: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Tua palavra. E nós queremos tratá-la com o devido respeito. Lhe dar o peso correto. É Tua voz, poderosa, viva e eficaz. Por isso nós te rogamos o que o salmista te rogou há muitos anos: que as palavras das nossas bocas e o meditar dos nossos corações te sejam agradáveis nesta manhã. Nós estamos em Tua dependência, Espírito. Cremos que o Senhor vai nos assistir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quais são as principais partes de uma boa redação? Vocês ainda se lembram? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não foi isso que aprendemos? É exatamente assim que o livro de Eclesiastes está organizado. Os 11 primeiros versos nos colocam diante da introdução. Os 7 últimos formam a conclusão. Entre os 2 pontos, tudo o que lemos é o desenvolvimento desta redação inspirada e cheia de sabedoria. Pastor, mas o que é apresentado na introdução, discutido no desenvolvimento e aplicado na conclusão? Para usar as palavras do pastor Emílio Garófalo, que tem um dos livros no nosso boletim, Eclesiastes é um livro escrito para tratar de um sentimento difícil de se traduzir.
A sensação que todos temos de que este mundo é cheio de coisas valiosas, mas ao mesmo tempo imperfeitas e que não satisfazem o coração. O sentimento de que este mundo tem valor excepcional, mas que há algo muito errado com ele. Essa tensão, diz o pastor Emílio, nos corrói e comove. Crentes e descrentes sabem bem disso. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o valor da vida, sobre o mundo em que vivemos. Porque algumas coisas são tão boas, mas não perfeitas. Bem, é exatamente o que o autor de Eclesiastes quer que você faça. Ele quer que você pare e reflita sobre o real ganho da vida. Pastor, mas sobre o que devemos pensar? Sobre o que deveríamos ponderar? De acordo com o escritor deste livro, pense primeiro no seguinte: nesta vida, nada faz sentido. No verso 1, o escritor do livro se apresenta, e eu peço que você volte os seus olhos para o texto comigo. Eclesiastes 1:1. Ele escreve as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Primeiro, o autor de Eclesiastes se apresenta como um mestre, no hebraico, Kohelet. Essa palavra vem de um verbo que significa literalmente reunir ou congregar. Kohelet, portanto, é um pregador que fala à congregação reunida. Isso pode ser confirmado pelo título grego que o livro recebeu. Eclesiastes é uma variação da palavra eclesia, que no Novo Testamento foi traduzida por igreja. Segundo, o autor de Eclesiastes se apresenta como um filho de Davi e rei em Jerusalém. Apesar de muitos reis terem vindo da linhagem de Davi, Salomão é o único filho imediato que reinou em Jerusalém, ou que reinou Israel reunida em Jerusalém. Depois dele, seu filho, o reino é dividido. E qualquer um que tenha vindo da linhagem de Davi reinou apenas em parte do reino e não mais no reino todo. Além disso, muitas expressões de Kohelet se assemelham demais a Salomão. Então, muito embora alguns críticos modernos discordem, a posição tradicional da igreja permanece, apontando Salomão como o autor de Eclesiastes. Eu concordo, irmãos. Prefiro ficar com a tradição da igreja neste ponto. Mas sobre o que o mestre escreveu? Ou qual seria o grande tema de sua redação, que ele levanta já na introdução? Kohelet apresenta-o no verso 2. Quando ele escreve: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Inutilidade, ou em versões mais antigas, vaidade. A palavra hebraica aqui é rebel. E ela tem origem em um nome próprio bastante conhecido: Abel. Se lembram dele? Ao início da narrativa bíblica, Abel foi repentinamente morto por seu irmão. E desde então,
seu nome passou a significar sopro, fumaça, neblina. Portanto, quando Correlete se apropria de Rebel em Eclesiastes, o que ele está nos dizendo sobre a vida é: tudo é fraco, tudo é passageiro, tudo é vazio de significado duradouro. Percebam, ele não está dizendo que tudo é ruim, ou que tudo é pecado. O problema não é tanto de natureza, mas de durabilidade. Mesmo as melhores coisas da vida não duram. Como bolhas de sabão, elas facilmente desaparecem. Por mais que não gostemos, essa é a realidade que todos temos de enfrentar na vida. Por isso, ele nos leva ao grande problema do livro, por assim dizer, no verso 3 que acabamos de ler. É a pergunta problema. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Preste atenção a isso. De trás para frente, a expressão debaixo do sol limita a pesquisa deste mestre, a experiência de vida que todos os homens e mulheres conhecem na terra. E a pergunta que ele levanta sobre o ganho do nosso trabalho tem tudo a ver, portanto, com o sentido, o significado desta vida debaixo do sol. Se nada permanece, o que realmente ganhamos por todo o nosso trabalho debaixo do sol, vale a pena mesmo o esforço? Aparentemente não. Pois segundo Correlete, nada faz sentido debaixo do sol. Eu não sei se você concorda com ele de cara, mas eu acho que deveríamos, pelo menos, parar para ouvi-lo com atenção. Afinal, ele é um mestre da palavra. Ele é rei e filho de rei. Mais do que isso, ele é um autor inspirado por Deus, que tem por objetivo nos ajudar a viver bem debaixo do sol. Então, ouça o mestre. Jovens, ao que parece, cuidado, Jana, cuidado. Este livro foi escrito especialmente para vocês. O pastor Philip Ryken escreve: Eclesiastes é o testamento final de Salomão. E por meio dele, ele tinha por objetivo apontar o melhor caminho da vida para o seu filho e para os filhos de Israel. O pastor Eugene Peterson, por sua vez, nos lembra que este livro é fruto de um tempo de glória. Precisamos notar isso. Davi trouxe paz a Israel, é verdade. Mas foi Salomão quem a colocou no mapa do mundo. Era um tempo de glória, de fama, de sucesso. E havia, portanto, muita oportunidade, muita prosperidade. Coisas que, se não tivermos cuidado, geralmente nos tornam fracos, espiritualmente falando. É aqui que Eclesiastes surge, como um estraga prazer do bem. Seu autor não quer acabar com a festa dos jovens,
Mas Ele também não quer que a festa acabe com os jovens crentes. Vocês podem sonhar. Vocês devem lutar para conquistar. Claro, vocês devem celebrar as coisas boas da vida. Contudo, que nenhum de vocês se esqueça. Tudo é rebelde. Outros pregadores da Bíblia concordam com Salomão. Asaf cantou: os dias dos homens são como um sopro. E Tiago, mais tarde, escreveria: vocês são como a neblina, que aparece por um pouco e depois se dissipa. Então me escute. Essa é a grande contribuição de Kohelet, especialmente para vocês, jovens. Não se encantem demais com a vida debaixo do sol. Se o fizerem, mais cedo ou mais tarde ela vai se revelar sem sentido, vazia. Sim, vocês podem sonhar. Sim, vocês devem conquistar. Sim, vocês podem celebrar. Mas façam sem jamais perder Deus de vista. Pois só Ele pode nos dar verdadeiro sentido e significado na vida. Esse problema, no entanto, não é só dos jovens, irmãos? A idolatria é um pecado que nos atrapalha constantemente debaixo do sol. Alex de Tocqueville, um historiador francês, falando do que viu nos Estados Unidos em 1830, registrou: há uma estranha melancolia que assombra os habitantes desta terra em meio à abundância de recursos. Essa situação é realmente estranha. E todos nós a experimentamos de vez em quando. Nós sonhamos com algo. Nós lutamos por algo. Nós conquistamos algo apenas para descobrir que a alegria da conquista não dura, nem nos completa. Por quê? Eu vou deixar que C.S. Lewis nos responda, pois eu acho que ele capturou muito bem o ensino de Eclesiastes quando disse: se tenho dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a conclusão mais provável é: eu devo ter sido feito para outro mundo. Eu não digo que este mundo é uma fraude. Eu só estou dizendo que ele não foi feito para satisfazer, apenas para despertar o desejo pela verdadeira alegria que só se acha em Deus. Pensemos nisso. Sem Deus, a vida se torna sem sentido. Pense também, em segundo lugar, nesta vida, nada realiza se tudo é rebelde, se tudo escapa pelos dedos. Então, em um sentido bem real, nada pode nos realizar de fato. Como é que se prova esse ponto? No verso 4, Kohelet escreve: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Por um lado, Salomão parece intrigado com a observação. Como é que a terra feita para os homens permanece? E os homens, senhores da terra, passam por ela. Por outro lado, ele parece bem frustrado. Por quê?
Pois por mais que tenhamos movimentação constante de geração que vem e vai, nada parece mudar de verdade na terra. Ninguém consegue consertar o que está quebrado. Nenhuma geração jamais conseguiu resolver o grande problema da humanidade. Isso está estampado, inclusive, na criação. É para lá que ele vai. Versos 5, 6 e 7. Correlete escreve: o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. O mestre está usando a criação para falar da mesmice da vida. O sol faz a mesma coisa todos os dias. O vento faz a mesma coisa todos os dias. Os rios fazem a mesma coisa todos os dias. Contudo, aparentemente, nada muda de verdade. Esse é o ponto dele. E por isso ele chega à seguinte conclusão parcial no verso de número 8. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Você compreende a mensagem? Homens, sol, vento, água estão sempre se movimentando, no entanto, nada muda. Estudá-los é bom, diz Salomão, mas cansa. Observá-los é ótimo, mas não sacia. Ouvi-los é maravilhoso, mas nunca vai nos realizar por completo. Lembre-se, é um livro de sabedoria. E o autor tem o interesse de nos ajudar a viver bem aqui e agora. Se é o que queremos, nós precisamos entender ou lembrar de algo básico da Bíblia. A criação não existe para realizar. Você sabe disso. Eu também. Por mais belas que sejam as paisagens, maravilhosas que sejam as experiências, divertidas que sejam algumas pessoas, não todas, nada disso nos realiza plenamente. Foi por isso que às portas da terra prometida, Moisés alertou o povo de Deus sobre o perigo da falsa adoração dos pagãos. Vocês vão entrar em Canaã, vão viver cercados por pagãos, então tenham cuidado. Deuteronômio capítulo 4, não adorem aos homens, não adorem aos animais, não adorem aos astros celestes, jamais lhes prestem culto. Se não devemos cultuar a criação, o que fazemos com ela? Nós cuidamos dela. Gênesis 1. Se não devemos lhe render a adoração, o que fazemos com a criação? Nós a ouvimos. Romanos capítulo 8. Olha que curioso. Nesse texto, Paulo nos diz que a criação também foi submetida à mesma inutilidade de Eclesiastes.
algo também está faltando à criação. Algo também está errado com o mundo que nos cerca. E é por isso, diz Paulo, que a criação geme com dores de parto, aguardando ansiosamente pela redenção final dos filhos de Deus, a consumação de todas as coisas. Ela não existe para realizar. Ela existe para gritar a nossa enorme necessidade e carência por Deus. Se queremos viver bem debaixo do sol, nós também precisamos resolver algo. Entender e bater o martelo. Ninguém aqui é capaz de transformar este mundo em um jardim perfeito. Mas nós sempre achamos que conseguimos. E sempre julgamos a geração passada como incapaz de fazer. Não, nós somos melhores, nós temos mais tecnologia, nós avançamos mais, nós vamos resolver o problema, amigo, não se iluda. Gerações vêm e vão, e a terra permanece a mesma. Até os descrentes sabem disso. Belchior, e você já deve ter ouvido isso, escreveu e cantou: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. Vou pedir para vocês cantarem não. Mas teve gente que ficou com vontade, eu vi. Ele acrescenta: nós vivemos como os nossos pais hoje, porque os nossos ídolos ainda são os mesmos. Não se deixe enganar pelo entusiasmo de sua geração. Nós não somos capazes de consertar o que está quebrado com o mundo. Simplesmente não dá para transformar este mundo em um jardim perfeito. Pode ser frustrante, mas é a realidade. Então não se iluda com a vida debaixo do sol. Em vez disso, olhe para além do sol e espere no Senhor, que em breve vai nos dar não um jardim perfeito, mas segundo o final do Apocalipse, uma cidade inteira, bela, eterna e perfeita. Olhe para o Senhor. Até lá, se queremos realmente viver bem debaixo do sol, e aqui vai uma sugestão bem prática a partir desta porção. Lembre-se, tudo passa. Sofrimento, mas também alegria. O sol se levanta e o sol se põe. O vento dá voltas e voltas. Os rios estão sempre se movimentando para o mar, contudo o mar nunca fica cheio. É a movimentação constante da vida debaixo do sol. E isso é útil, irmãos. Se você está sofrendo, lembre-se, o sofrimento não vai durar eternamente. Mas se está radiante de felicidade nesta manhã, não se deixe enfeitiçar. A felicidade humana também não é poderosa o bastante para durar. Nossa realização não está na vida. Nossa maior alegria não está na experiência humana. Ela é frágil, passageira, muda. Nossa verdadeira realização
está no doador da vida, que se assenta no alto e sublime trono, de onde ninguém pode removê-lo. Pare de olhar e esperar demais desta vida e volte-se inteiramente para o Senhor. Pense nisso também. Nesta vida nada faz sentido. Nesta vida nada realiza. E por fim, nesta vida, em um sentido, nada é novidade. Versos 9 e 10. O texto diz: o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Não há nada novo debaixo do sol. Você concorda com ele? Antes de responder, entenda o que ele está dizendo. Salomão não está negando a possibilidade das descobertas. O que está nos dizendo é: nenhuma delas pode consertar o que está quebrado com o mundo. Um comentarista escreve: mesmo que concordemos que há novas descobertas, nós também precisamos concordar que o homem permanece o mesmo de sempre. Nada mudou. Não há nada de novo, então, no sentido de novo que resolve o problema, no sentido de novo que completa a vida, no sentido de novo que muda a realidade por inteiro. Sim, nós inventamos coisas novas, nós descobrimos coisas novas, mas não conseguimos resolver o problema da humanidade. Mas é assim que amamos viver, tentando consertar, desejando ardentemente gravar nosso nome na história como alguém que fez algo grande, poderoso bastante para mudar a vida humana. Será que dá certo? Verso de número 11. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Difícil de engolir? Mas é a realidade, irmãos. Por mais bem-sucedido que você seja agora, como diz o pastor Emílio, em breve, você será apenas uma curiosidade fotográfica. Nossos bisnetos não saberão nossos nomes. Nossos tataranetos sequer pensarão na nossa existência. Por quê? Porque não há nada novo que dure para sempre debaixo do sol. Tudo que é novo hoje, em poucos anos será velho e terá sido esquecido. De novo, eu sei que é duro, mas é a mais pura realidade. E tem um detalhe: Correlete é um pregador diferente. Em seus dias, como nos nossos, havia muitos que prometiam riquezas, saúde e facilidade. Correlete, porém, não vai aceitar que os membros do povo de Deus sejam facilmente enganados. Por isso ele está gritando aqui: a vida é boa, mas não tem novidade neste mundo que satisfaça a alma humana
por completo. Quer um exemplo? Madonna, chamada de a rainha do pop, em uma entrevista confessou isso. Eu tenho uma vontade de ferro, e toda a minha vontade sempre foi superar a horrível sensação de inadequação diante das pessoas. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial. Mas em seguida chego a outro estágio da vida e me percebo outra vez medíocre e desinteressante. Meu ímpeto na vida vem desse medo de ser medíocre. E isso está sempre me impelindo para frente. Por quê? Embora eu tenha me tornado alguém, eu ainda preciso provar para as pessoas que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. Você acha essa confissão triste? Mais triste ainda, irmãos, é o fato que todos nós somos parecidos com ela. Em alguma medida, todos nós aqui somos viciados no reconhecimento. Nós queremos realizar coisas novas e relevantes, pois desejamos ser reconhecidos, aplaudidos e lembrados como pessoas que fizeram coisas grandes. Eu te pergunto, funciona na prática? Pense no almoço que você já fez ou vai fazer para a sua família hoje. É provável que os filhos digam: ficou maravilhoso, pai ou mãe. Vão lhe encher de elogios. Mas domingo que vem você tem que fazer um novo almoço. Ou pense no seu trabalho, você recebe uma missão, desenvolve, desempenha bem, seu chefe reconhece o seu valor, pode até promovê-lo de posição, mas depois vem o quê? Uma nova missão, um novo projeto para ser desenvolvido. Não tem fim. A busca por reconhecimento e novidade nunca acaba. E percebam, se você é como Madonna, a força por trás dessa busca não vem do desejo por servir as pessoas, vem do medo de ser desprezado ou esquecido. Portanto, irmãos, não funciona, não tem alegria duradoura, e está muito, mas muito longe daquilo que Deus nos oferece no Evangelho de seu Filho. Em parte é para ele que o mestre de Eclesiastes está apontando. Se você sente que ele nos frustra com a vida debaixo do sol, é somente porque ele quer nos levar a maior alegria em Deus. Você quer desfrutar desta alegria? Então entenda e aceite uma coisa. A novidade que realiza, o fato novo que completa é Cristo. E Cristo somente. Ao início de seu ministério terreno, ele declarou: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas do Evangelho. Essa é a grande novidade da vida. Além de inaugurar o que na Bíblia se chama de os últimos dias, o último estágio importante da história humana, antes do retorno dele, Jesus divulgou a melhor das novidades.
qual é, irmãos? Nele, em Cristo, Deus nos reconhece como filhos perdoados e amados, independentemente das obras, do esforço, do que realizamos debaixo do sol. Qual é a implicação disso, irmão? Você não precisa viver com medo de ser esquecido pelas pessoas. Quando Deus já se lembrou de você e se lembrará por toda a eternidade por causa de Cristo. Você não precisa viver com medo de ser rejeitado por seus pares. Quando em Cristo Deus já te aceitou e Ele jamais te lançará fora. Você quer desfrutar desta alegria? Entenda e aceite. Por mais que devamos perseguir descobertas, buscar o progresso da humanidade, pelo bem da humanidade e para a glória de Deus, nada será capaz de resolver o grande problema. A novidade que conserta, o fato novo que resolve o grande problema da humanidade outra vez é Cristo, irmãos. Horas antes da cruz, na chamada a última ceia, Jesus disse aos discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ao final do Apocalipse, e falando sobre o fim que será eternamente melhor do que qualquer começo nessa vida, o Senhor Jesus garantiu: eu estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isso, João, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você crê nisso, irmão? Ao derramar seu sangue na cruz, Jesus estava consertando o que estava quebrado. Nosso relacionamento com Deus. Ele estava resolvendo o grande problema que nós criamos. O pecado que nos afastava de Deus na cruz. Ele assumiu o nosso castigo. E Ele fez as pazes com Deus por nós. O que estava quebrado não está mais. Você que estava longe agora está perto. Você que estava rumando para a condenação eterna, se está em Cristo, você vai morar com Ele na glória do Pai. Em breve, irmão, em breve Ele voltará. E Ele nos restaurará todas as coisas, inclusive este mundo. E nós vamos chamá-lo de o novo céu e a nova terra. Pastor, mas e até lá? Como é que a gente vive? O apóstolo Paulo nos ensina em 2 aos Coríntios que agora mesmo Deus está fazendo de nós novas criaturas em Cristo. Sabe o que significa, irmã? Que nós não precisamos esperar o novo céu e a nova terra para viver, experimentar essa novidade de vida. Não, em um sentido eu sei, essa experiência só será plena lá. Mas isso não significa que já não a temos aqui, não. Se estamos em Cristo, só nós desfrutamos de novidade de vida espiritual. A casa vai ser terminada lá, mas ela já está em reforma aqui. Não é algo maravilhoso?
O autor de Eclesiastes, como eu disse ao início, não está tão preocupado com a beleza física dos seres humanos. Ele está muito mais interessado no valor da vida humana, no real lucro ou ganho da experiência humana. Por isso ele pergunta: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Jesus levantou uma pergunta semelhante, se lembram disso? Falando à multidão e aos seus discípulos, ele perguntou: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Vejam, são perguntas semelhantes, mas não idênticas. Se o mestre de Eclesiastes está perguntando sobre o que ganhamos como lucro de todo o trabalho em que nos esforçamos debaixo do sol, Jesus, alguém maior do que Salomão, está nos perguntando o seguinte: o que ganharíamos mesmo que tivéssemos o mundo inteiro e não estivéssemos bem com Deus? Os dois pregadores sabem a resposta. Tudo seria rebelde, inutilidade, vaidade. Nada debaixo do sol, nem mesmo o mundo inteiro poderá nos oferecer o que nós mais precisamos ganhar. Então eu concluo dizendo: quer ganhemos muito ou pouco, como resultado por todo o nosso esforço debaixo do sol, que não percamos a maior dádiva de Deus, Cristo Jesus, e por meio dele, reconciliação com Deus, paz agora e por toda a eternidade. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vá ao Senhor em oração, refletindo sobre o que ouviu e se preparando para a ceia do Senhor. E eu peço aos diáconos que me ajudem aí preparando as crianças para entrar em breve.